Quem tem Bíblia, vai comigo, por favor, em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Por aquele tempo, Ezequias ficou doente, à morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Tem uma versão que diz: não viverás. Por enquanto até aqui. Depois a gente vai subir um pouquinho no livro de Reis, no segundo livro de Reis. Então, o que eu queria falar essa noite com os irmãos? Primeira coisa desse texto é: a palavra veio dizendo para ele, o rei Ezequias ficou doente, à morte, e o profeta vai até ele, o profeta Isaías. Primeira coisa aqui que é importante a igreja ter maturidade é que nós não precisamos correr atrás de profeta. Então, se você vai ter um profeta lá, liga para o profeta para receber mensagem, essa prática é imatura. Nós não precisamos correr atrás de profeta. Se Deus quiser, e se Ele quiser, Ele manda o profeta para falar conosco. O profeta veio até ele. Ezequias está doente, e o profeta traz uma sentença difícil de receber. Inclusive, eu não vejo profetas hoje em dia dando sentença difícil. A maioria deles é: Deus vai te abençoar, Deus vai te dar, mas tudo bem, não que Deus não possa fazer isso. Mas o profeta Isaías foi certeiro: você vai morrer. Só que ele dá uma ordem: coloca a tua casa em ordem. Então a direção foi: você vai morrer. Só que para morrer, Deus está dizendo para você arrumar a tua casa. Bom, eu acho que é importante deixar claro que Deus não está falando para arrumar o sofá, a cama e os quadros da casa. É importante deixar claro: arruma a tua casa não é muda o guarda-roupa de lugar, organiza a tua casa, põe em ordem a tua casa, não é lava o sofá que está sujo. É claro que você entende que casa aqui não é a estrutura onde você mora. Ele está dizendo: põe a tua família em ordem, põe as tuas prioridades. Aqui não é casa, é lar, é o lugar onde eu vivo. Então põe o lugar que você vive em ordem, organiza, porque tu vai morrer. Então a palavra do profeta foi para que ele organizasse, ajustasse, consertasse a sua casa, a sua família. Ordenar, põe a casa em ordem, é colocar dentro de uma sequência de importância. O que é ordenar? Colocar em ordem numérica, priorizar, estabelecer uma sequência. Então a palavra para ele foi: põe em ordem, bota uma sequência na sua casa. A tua casa está uma bagunça. Você não sabe o que é tempo para a família, você não sabe o que é tempo para mim, para Deus, você não sabe organizar a sua vida. Sua vida está uma bagunça. Organiza, põe em ordem. Porque é interessante, ordenar é colocar dentro de uma sequência de importância, e só priorizamos o que é importante para nós. Por isso, entender a importância de cada coisa, pessoa que envolve a nossa vida é fundamental. Eu recebi uma pergunta, até o Juninho, que eu não estou mais nas redes sociais, eu saí do Instagram, eu senti que estava me roubando muito tempo e distraindo, mas o Juninho fez um corte, ele falou para mim, a Nai fez um corte na casa de Jetro e botou lá, de uma fala que um cara me perguntou assim, um irmão me perguntou: pastor, como descobrir o meu dom? Olha a pergunta dele: como descobrir o meu chamado? Eu quero saber como descobrir o meu chamado. Aí eu falei: eu vou te dar 5 chamados agora. E eu falei: você é casado? Você tem um chamado, um chamadão. Bota chamado nisso, pensa uma coisa que dá trabalho. O chamado é casar. Então você é casado, você tem um grande chamado. Você tem filhos? Pensa um chamado maravilhoso, nobre, com uma responsabilidade incrível, é ter filhos. Você tem pai vivo, mãe viva, avós? Cuidar deles é um grande chamado. A Bíblia diz que o filho crente tem que cuidar da viúva quando ela fica doente, sozinha. Então é chamado ser filho.
É chamado ser pai, é chamado ser marido. Você tem uma empresa, é chamado ser empreendedor. Você tem um emprego, é chamado ser dirigente no seu trabalho, é chamado. E a gente quer chamado pregar e cantar. A gente quer chamado ser apóstolo, ser não sei o quê. E esquecemos do ordinário, do diário, do chamado de Deus para nós. Então entender isso, que cuidar da minha casa e pôr em ordem as minhas prioridades tem a ver com importância, porque você pode estar com a sua casa não estando, só por obrigação, sem compreensão do que você está fazendo, sem entendimento. Aí você fica com o filho. Por quê? Porque o pastor disse, tem que ficar com o filho está ali chutando a bola no canto, você está aqui no celular. Tá bom, estou contigo, filho, hoje é o nosso dia, pai e filho. Só que você não está. É igual uma mulher que chegou um dia para o pastor e falou: pastor, vou me separar. Isso aí é testemunho real, tá? Vou me separar do meu marido, porque, olha, pastor, eu tenho um sonho e ele não me acompanha em nada. E eu vou no mercado, ele nunca vai no mercado comigo, eu queria que ele me acompanhasse, ele não me acompanha. E a crise dela é essa, ele não acompanhava ela em nada. Aí ele falou: para. Vou cortar aqui, para. Pastor, eu fui no mercado ontem com ela. Ela assim: não foi. Fui. Você foi, mas não estava lá. Então, na verdade, ela não queria o marido no mercado empurrando carrinho. Ela queria o marido com ela. Olha o preço, amor. Estamos juntos aqui no mercado. É demais também, né? Mas... só Jesus também, né? Por isso que eu vou sozinho. É demais também, né? Mas quem está entendendo o que ela queria? Então não é uma questão só de estar fisicamente. O que é que Deus está falando para o rei Ezequias? Ei, tua casa está uma bagunça. Tua casa está fora de ordem. Organiza ela. E é interessante, guarda isso aqui, ó. Estar organizado, entende-se organizado, tudo tranquilo? Vou repetir, isso aqui é importante. Estar organizado, entende-se organizado, está tudo tranquilo, é diferente de estar em ordem. Porque o vale de ossos secos estava tranquilo. Quem concorda comigo que estava tranquilo? Pensa num lugar tranquilo. Vale de ossos secos. Quer paz? Vai no cemitério. Ninguém te incomoda. Mas tem morte. Então às vezes essa tranquilidade que a sua casa está não significa que está em ordem. Sua esposa está morrendo, você não está percebendo. Há uma desordem. Isso é tão forte, irmãos. Olha como é forte. Eu não vou perguntar quem aqui negligencia o descanso. Eu estou falando do princípio sabático do descanso, que é o princípio do descanso na Bíblia. Eu não estou falando do adventismo, eu estou falando do princípio do descanso, de você ter descanso. Isso é tão forte que a terra respeita o descanso. A lei do Shemitah, a lei do descanso, dizia que 6 anos a terra trabalhava, no 7º ela descansava. Isso é tão forte. Eu tive a oportunidade em Jerusalém, e eu fui numa feira em Jerusalém, uma feira de frutas, e tinha figos. Olha que coisa linda. E aí eu tive a oportunidade de comer, eu fui comprar figo. E aí quando eu fui comprar figo, eu falei: meu Deus, que bonito esse aqui. E tinha outro do lado, um figo normal, simplesinho, mas tinha uns muito bonitos, assim, tipo de exportação e qualidade diferente, assim. Daí ele falou assim: ó, esses figos são aqui da mesma região. Eu falei: mas por que um é tão... Ele assim: esse aqui é de uma terra que descansa a cada 6 anos. Esse aqui é de uma terra que não respeita o descanso. Chega uma época que o descanso cobra. Ele vai vir cobrar da gente. E não vou dizer que é fácil descansar. Se não fosse fácil, não seria mandamento. O descanso não é fácil, porque a gente é produtivo. Só que o produtivo pode ser, está tudo organizado, mas de desordem. Inclusive descansar, colocar descanso na ordem, é obediência. Posso ouvir um amém? Porque no descanso entra a contemplação, por exemplo. O descanso entra contemplação. E a contemplação, olha que legal, eu fui ver um estudo das pessoas mais inteligentes e criativas do mundo. As práticas dela.
Aí tinha lá boa alimentação, tinha lá 5 requisitos, 5 características das pessoas mais inteligentes e criativas do mundo. Uma das 5 características, acredite, o hábito de passarinhar. Pastor, como se passarinha? Passarinhar, a cultura de observar os pássaros. E a Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes observai os pardais. Então a Bíblia me leva para lugares de ordem. Ordem. Organização é diferente de ordem. Você pode estar organizadinha, tua vida está tudo bonitinha, em desordem. Não está em ordem correta. O ativismo religioso desorganiza as nossas prioridades, nos rouba do que Ele nos deu. Se preciso for, é interessante. Nós temos uma ideia de culto. E a ideia de culto nossa, evangélica, de modo geral, é vir aqui, nesse lugar. E vir aqui nesse lugar é uma parte do congregar. E estavam nas casas, em comunhão, no templo. Isso aqui é uma parte do processo de congregar. Uma parte só. Não é todo. A compreensão do culto tem que ser maior. Ela tem que exceder as paredes. Aí você vai começar a sua vida, vai começar a colocar a sua vida em ordem. E aí, meu irmão, nos presídios e pelas barzinhos da vida, está cheio de filho de crente, que os pais abandonaram os filhos para ficar na igreja. Meu irmão, presta atenção. Eles não abandonaram os filhos para ir para a boca de fumo, abandonaram o filho para ficar na igreja. E aí você pergunta, é pecado ficar na igreja? Sim ou não? Mas colocar em desordem é. E colocando em desordem, o profeta pode me procurar e dizer: você vai morrer, organiza a tua casa. Mas espera aí, eu estou na igreja 7 dias por semana. É exatamente isso aí que está errado. Organize isso aí. Quem foi que te mandou se enfiar dentro da igreja 7 dias por semana? Tu não tem mais tempo com a esposa, tu não tem mais tempo com a sua filha, você não tem mais tempo com seus pais, você não tem mais amigo, é só gente de ministério. Então, põe em ordem a tua vida. Põe em ordem os teus lazeres. Pastor, é errado ter lazer? De jeito nenhum. Mas põe em ordem, está em desordem. Você está jogando futebol 4 vezes por semana. Você gosta e está tudo certo. Não é pecado? É pecado jogar futebol. Por favor, entenda, mas põe em ordem. Está em desordem. Tem um desequilíbrio aí. Quem está entendendo? Então, dentro desse princípio, né, de pôr em ordem, olha que interessante, eu estava pensando sobre Ló. Ló ofereceu as suas filhas para serem abusadas para proteger os anjos. Ló fez isso, sim ou não? Sim ou não? Os anjos, ele falou, os anjos não. Os homens queriam abusar dos anjos. O Ló falou, não, os anjos não, pega aqui minhas filhas. Meu irmão, não sei o que você pensa disso. Eu não sei se a sua espiritualidade alcança isso, mas eu não alcanço. Porque para mim os anjos se viram, sabe se cuidar. Filho é meu, eu que cuido. E eu vou dizer, teologicamente, eu não sei se eu tenho amparo para dizer isso, mas depois a mulher de Ló olha para trás. Talvez Ló era um cara que priorizava a igreja e perdeu a esposa. É só uma teoria minha. Então, não podemos priorizar o que nos deixa feliz, nós temos que priorizar o que nos deixa forte. Porque Nutella nos deixa feliz. Para quem gosta. Sorvete deixa feliz. Mas se você comer só isso, você vai morrer antes do tempo. Quem está entendendo? Não podemos priorizar o que nos deixa feliz. Nós temos que, voltando à pergunta, é pecado comer Nutella? Pecado tomar sorvete? Quem está entendendo o que eu estou falando? Nós priorizar, estou falando de ordem, é o que o texto diz, põe em ordem, organiza.
Põe em uma sequência isso aí. Olha que loucura, Ezequias ganhou 15 anos a mais de vida. Quantos anos? Nesse período ele gerou o pior rei de Israel, Manassés. Espera aí, então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ele recebeu um veredito de morte, orou, Deus voltou e falou, Deus ouviu a sua oração. Mais 15 anos de vida, ele gera um rei que se torna o pior rei de Israel. Por quê? Então ele não pôs a casa ele não organizou a sua casa. Teve alguma falha no processo aqui, na sequência. Bom, e aonde ele errou? Essa é a pergunta que eu quero tentar responder, claro, com a graça de Deus, pelas escrituras aqui, eu quero tentar responder. Abra comigo Isaías 39, por favor. Isaías 39, versículo 1, diz assim: naquela época, Merodach, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente, porque ficara sabendo da enfermidade e da sua magnífica recuperação. Quem que curou Ezequias? Quem que curou Ezequias, gente? Deus. E ficou sabendo, a notícia correu. O cara ia morrer, ganhou 15 anos de vida. O rei da Babilônia mandou presentes, mandou carta. Versículo 2: Ezequias alegrou-se com isso e mostrou aos mensageiros da Babilônia a casa do tesouro, a saber, a prata, o ouro, os perfumes, o óleo fino, as especiarias raras, bem como todo o seu arsenal de guerra, tudo que se encontrava nos seus tesouros. Nada houve de valor em sua casa ou em todo o seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e questionou: que disseram estes homens e de onde vieram ter contigo? Ao que rei Ezequias respondeu: ora, eles vieram de uma terra distante da Babilônia para visitar-me. Diante disso o profeta indagou: o que eles viram em teu palácio? Ezequias explicou: viram tudo o que existe em minha casa real. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenho apresentado. Então Isaías declarou ao rei Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Dias se aproximam em que tudo que há no teu palácio e que os teus antepassados entesouraram, heranças, até esse dia será levado à Babilônia, nada será deixado. Assim diz o Senhor. E alguns dos teus próprios descendentes, filhos, netos, bisnetos, serão também levados e serão feitos eunucos castrados na casa real do rei da Babilônia. Agora eu quero ler com você o versículo 8. Mas o rei Ezequias entendeu que essa palavra significava que durante a vida dele haveria paz e segurança no seu reino. Por isso ele disse: boa essa palavra. Tá bom aqui. O rei Ezequias recebe uma visita da Babilônia, abre a casa dele, mostra tudo. Mostra as filhas que tem, mostra o dinheiro que tem, mostra as armas que tem, os segredos que tem. Ele abre tudo para os visitantes. O profeta Isaías fala: vem cá, o que aconteceu? Quem veio? O pessoal da Babilônia. O que você fez? Mostrei tudo. Aí Deus dá um veredito: rapaz, você errou. Vai vir um tempo, tudo vai ser roubado, tudo vai ser levado. E tem mais: os teus descendentes. Quem é descendente, irmão? Quem é o seu descendente? Filhos, netos, serão levados eunucos. Sabe o que é eunuco? Pra você dizer, eu nunca. O Libras está aí não. Porque Libras é literal, o pessoal não entende quando fala circuncisão, dá um desespero. Eunuco, castrados. Não teria sequência geracional. Acabou. Vai morrer a tua geração a partir daqui. Aí o cara pensa assim: peraí. Tá, mas agora, enquanto eu estiver vivo, tudo bem? Reinado bem, consigo manter os meus PVA pago em dia, ninguém vai mexer nas minhas terras? Não. Boa essa palavra. Eu queria
em cima disso, pontuar duas coisas. Primeiro, Ezequias abre sua casa e mostra seus tesouros a quem não podia. E eu quero fazer uma pergunta para todos nós que estamos aqui. Quem frequenta a sua casa? O que você coloca no Instagram, na internet, sobre a sua casa? O que você fala da sua esposa nas rodas de amigos? Quem te aconselha? Quem fala ao seu coração? Quem são os seus irmãos em Cristo que têm maturidade para te ouvir e vai guardar você? Quem influencia os seus filhos? Quem são os heróis dos seus filhos? Se colocar imagem do seu filho de 8, 7, 6, 10 anos de algum MC famoso, da Anitta, do Felipe Neto, eles vão reconhecer, os seus filhos vão saber quem é? Ou não sabem quem são? Eles são livres, eles estão sendo protegidos? Ou não? Repito, essa é uma pergunta que eu já fiz aqui. Você sabe o nome de um amigo do seu filho? Mas talvez você saiba o nome de 3 jogadores do Flamengo, pelo menos. Até onde você está abrindo a sua casa? Até onde você está deixando a sua esposa se expor e você não está tomando a postura correta de dizer: amor, aqui não, cuidado. E não é machismo, é posicionamento correto de quem enxergou, de quem percebeu. Até onde? Não compartilhe suas conquistas, alegrias com quem não celebra a sua vida. Sua casa, sua família, seus filhos e casamento devem ser protegidos, não expostos. Nós corremos o risco de fazer como Ezequias: abrir a nossa casa, a nossa vida para quem não tem que saber, para quem não pode saber. E aí podemos ser saqueados, roubados. Deixa eu dar um pulinho na frente aqui. Eu sei que é um assunto um pouco delicado, mas onde dormem os seus filhos? Vou dar um exemplo. A minha filha não dorme em lugar nenhum que vai ter um homem adulto. Ponto. Mas pastor, gabinete pastoral, 23 anos atendendo pessoas. Os abusos ocorrem de perto. Estou atendendo um caso aqui de um pai que abusou a filha. Então, eu não posso brincar com uma coisa que não pode brincar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ezequias, você abriu tudo isso para esse pessoal da Babilônia? Como assim, Ezequias? Segundo, ele só pensou nos seus dias. Não tinha uma mente geracional, uma mente de legado. Boa essa palavra. Como assim boa essa palavra? Como assim boa essa palavra? Não, pastor, eu estou prosperando. Eu estou trabalhando em 3 empregos, eu estou comprando o que eu queria, e o seu filho está entregue o dia inteiro numa creche, à noite para alguém cuidar, e você só vê ele dormindo. Boa essa palavra? Boa essa palavra? Boa essa notícia? Vou te dar uma boa notícia: você vai ser promovido. Vou usar o exemplo de um irmão aqui da casa. Ele foi promovido, e a promoção foi de 30 para 50 mil reais de salário. Já ganhava 30, que já é violento, para 50 e uma Hilux 0. Só que ele teria que sacrificar 25 dias do mês fora de casa. A resposta dele foi: não. Mas alguém diria: boa essa notícia. É boa essa notícia? A prosperidade sem a ordem de Deus
é maldição. Vou repetir. A prosperidade sem a casa em ordem, na ordem de Deus, é uma maldição. Porque o diabo não tem problema de nos prosperar. Quando ele encontrou Jesus no monte, ele falou: eu dou os reinos dessa terra. Ele tem para dar os reinos dessa terra. Mas só tem que fazer um negócio aqui. Vamos inverter? Como assim? Não adora só a Deus, me adora. Vamos inverter a adoração? Quem está entendendo? Então, quando eu entendo que está sobre a minha jurisdição aquilo que Deus colocou para me cuidar, e eu citei aqui 5, poderia citar mais coisas que Deus colocou sobre sua jurisdição, seu cuidado. Ele te deu capacidade para conduzir isso aí, capacidade para cuidar disso que Ele colocou na sua mão. Ele não errou com você. Então, primeiro, abrir o que não deve ser aberto. Segundo, achar que está bom aquilo que não inclui a bênção sobre a sua casa. O ano passado, em novembro, eu tive a honra de ser convidado pelo governo americano, através de uma instituição americana, de receber um certificado e ser reconhecido como ministro do Evangelho nos Estados Unidos, com aberturas sem limites, possibilidades sem limites. Era de... Eu vou errar a data aqui. Final de novembro, início de dezembro. A minha filha, Isabela, tinha a formatura dela, de 5º ano, de 10 anos de idade. Eu liguei para ela e falei: eu não posso. Boa essa notícia. Não, é boa, mas está em desordem. É boa, mas vai quebrar uma ordem. É boa, mas vai mexer numa sequência. É boa, mas eu não posso quebrar a ordem. A minha filha é mais importante do que um certificado. E não interessa de quem é. Eu sei o Deus que eu sirvo. O que é importante para você? O que está em ordem? Pastor Estevão Fernandes, da primeira igreja batista de João Pessoa, da PIB de João Pessoa, Estevão Fernandes, 70 anos quase de idade, 50 de casados com a mesma mulher, 48 anos na mesma igreja, vai vir pregar aqui no aniversário da igreja, dia 22 de novembro. Ele tem 3 doutorados, 4 formações. Pós, ele perdeu a conta. E ele falou: eu tenho apenas um vocativo, apenas um nome, que não me chama de doutor, não me chama de psicólogo, não me chama de teólogo, me chama de pastor. Porque ser pastor é a maior honra que eu tenho. Ele entendeu que aquilo que Deus dá tem que estar em ordem. Eu já fui convidado, num bom sentido, chamado para ser vereador, candidato, vereador, prefeito. E talvez pode chegar mais convites, e eu respeito e me sinto muito honrado. Mas eu acredito que o que Deus me deu, eu não posso trocar a ordem. E a ordem da prioridade é: Deus me chamou para ser pastor. Entender que Deus te chamou para ser pai, para ser marido, para ser provedor, para ser irmão, para ser uma bênção, e colocar isso em ordem na sua vida, vai determinar se Manassés vai nascer, vai determinar a bênção de Deus sobre a sua casa. Não negocie os seus valores por nenhuma proposta que inverta as ordens, que troque as prioridades. Eu faço isso constantemente. Faça isso, é um conselho. Quando eu vou ter o meu tempo com o Senhor, devocional, eu pego uma folha em branco, ou folha ofício mesmo, e eu gosto assim, pego um lápis, e folha em branco, e eu boto lá: primeiro, família. Eu escrevo Viviane, Isabela e Vitória. E eu ali, com aqueles 3 nomes escritos, eu começo a orar: Espírito Santo, como que eu faço para cuidar bem desse ministério?
E ali o Espírito Santo começa a falar comigo, pede perdão nisso, corrige ela nisso, dá essa palavra de encorajamento, ministra essa palavra. Quantas vezes eu orando, Deus falou, esse versículo fala para tua esposa. Quantas vezes Deus te deu um texto, uma palavra de Deus para te liberar sobre a tua esposa? Aí depois eu escrevo lá. Antes, quando eu estava no exército, eu escrevia exército. Porque a prioridade não é a igreja, a prioridade era o meu trabalho. Hoje eu não trabalho, então eu sou pastor. Então o segundo já entra ministério. Aí eu escrevo assim, Abba Pai, igreja, comunidade de fé que eu sou pastor. E eu coloco na sequência, presbitério. Primeira coisa que eu coloco. Coloco o nome de todos os presbíteros. Cito um por um diante de Deus. O nome deles, das esposas e dos filhos. E falo, Deus, como eu posso servi-los melhor? E depois eu vou indo. Terceiro, um livro que Deus me deu. Visitar o meu pai. E eu vou botando em ordem. Aí Deus vai lembrando. Lembra de um irmão. Aí eu lembro de um irmão que eu conheci há 20 anos atrás, nunca mais vi, mandou uma mensagem. Irmão, nunca mais vi. Aí eu estou orando, Deus coloca no meu coração alguém que nem está na minha rotina aqui da igreja. É um irmão em Cristo. E eu lembro, eu mando uma mensagem. Irmão, como você está? Ô pastor, você lembrou de mim no meio dessa multidão? Eu falei, eu não. Foi o Espírito Santo. Porque eu não lembrava nunca. Mas dentro de uma ordem, ele vai fazer coisas maravilhosas. E ali vem até coisas que eu nem esperava. Nesse tempo escrevendo ali, já vira a folha, já... E aí vai. Aí Deus me lembra de orar pelos meus inimigos. Nossa, que glória a Deus mais lindo. Nenhum amém? Essa parte fica em branco, né? Não tem inimigo. Aí você lembra de orar por aqueles que te perseguem. Ou perto de você, ou longe de você, não importa. Mas só assim, sentando e pedindo para Deus colocar ordem. Então eu te abençoo nessa noite e oro para que a bênção do Senhor repouse sobre você e a sabedoria de Deus venha sobre a sua mente e sobre o seu coração, para que eu e você possamos proteger nossa casa. Amém? Guardar nossa casa. Proteger aquilo que Deus nos confiou. O que Deus te confiou? Qual o seu chamado? Pastor, eu sou diácono. Não é disso que eu estou falando. Diácono está aí, entre um dos chamados. Ser pastor é um. E está lá em quarto, quinto da minha vida, dos meus chamados. Quem está entendendo? Então eu queria, nessa noite, assim mesmo, nessa compreensão, né? O Espírito Santo, nessa noite, eu creio que está trazendo uma compreensão, amém? Uma compreensão, um entendimento, porque o entendimento muda. Quando você entende, você muda. Quando você só se emociona, você não muda. Então eu não queria que você saísse daqui emocionado, eu queria que você saísse daqui posicionado, bem decidido, assim, a pôr em ordem. Fica tranquilo, não morrerás, tá? Não é... Assim diz, não, fica tranquilo, o Senhor não está dizendo que morrerás, apesar de que morrerás. Entendeu, né? Morrerás. Olha para o seu irmão e fala, morrerás. Mas não sei quando, mas morrerás. Saiba que morrerás. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Uma pergunta simples para você ir pensando para casa agora. Até para morrer, um homem de Deus tem que estar com a casa em ordem. Imagina para viver. Que Deus nos dê sabedoria para viver longos anos, cuidando em ordem daquilo que Deus nos confiou, e ver os frutos. Nossos filhos não serão eunucos. Amém ou não? Aí você pensa, não, mas não tem mais castração, pastor, não existe mais isso. Não, a ideologia de gênero castra. Obrigado pelo amém. A ideologia de gênero castra. E se nós não cuidarmos dos nossos filhos, ela está aí para castrar os nossos filhos.
Vamos orar? Fica de pé. Bota a mão no ombro do irmão, vamos orar juntos? Vamos orar juntos aqui. Peça sabedoria sobre a vida dele, sobre a sua vida. Olha, vamos interceder uns pelos outros agora. Senhor Jesus, obrigado por essa noite. Nós não queremos cometer o erro de Ezequias, de negligenciar e abrir a nossa porta para quem não deve. Não deixa que a gente possa se posicionar nas redes sociais corretamente, guardar, evitar a exposição, o excesso. Senhor, guardar os nossos filhos, o coração deles. Nunca trazer para dentro de casa falácias que machucam o coração dos filhos. Não permita, Senhor, não permita, nos dê sabedoria para conduzir e pôr em ordem a nossa casa. Que nós possamos, com graça, com a Tua graça, que é só pela graça que nós conseguimos fazer isso, colocar em ordem e se importar, sim. Não nos alegrar com propostas tentadoras, se isso vai sacrificar a nossa casa. Que nós possamos ter sabedoria e sempre priorizar o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém.